que está acontecendo nesse exato momento em Israel e Irã, nós podemos já entender que algo há de vir sobre a terra, pois os Estados Unidos já se manifestou, e eu creio que há uma terceira guerra mundial vindo por aí. Então diversos países já começaram a guerrear, uns defendendo o Irã e outros defendendo Israel. Só que nós paramos para entender que há uma nação santa que está sendo bombardeada. Mas o Senhor vai dizer que muitas nações rodearão esta nação santa, mas um dia o Senhor há de se levantar, e o leão da tribo de Judá há de dar vitória para o povo. Então nós vimos nações lutando contra nações, o amor de muitos se esfriando, pai matando filho, filho matando pai, mãe matando filho, filho matando mãe. E nós começamos a entender que o apocalipse está por vir por aí. Mas o Senhor está dizendo que o povo dele tem que se preparar. Tem que se preparar para o encontro do Senhor Jesus. Que brevemente nós viremos ele no seu sublime trono, descendo sobre as nuvens no seu cavalo branco. Certa feita eu tive um sonho, irmão, alguns anos atrás, a qual eu tive um sonho que eu sonhava. E ali embaixo do monte, eu lá em cima vendo uma luz resplandecente muito linda. Aleluia. Uma luz como se nós olhássemos para essa lâmpada e ficasse olhando ela, e atrás dessa lâmpada nós não conseguíamos ver o que tinha atrás dela, porque o brilho era tanto. O brilho era tanto, e eu olhava para aquela luz lá em cima e eu via um cavalo branco, e do lado do cavalo branco eu via uma pessoa com umas vestes transparentes, linda, branca, com seus cabelos brancos, só que eu não conseguia ver o rosto dele, porque o brilho era tanto que ofuscava os meus olhos. Aleluia. Então, irmão, olha só, quando eu olhava para aquele monte, eu olhava e disse assim, ó, é Jesus. Aleluia. É Jesus. E quando eu tive esse entendimento que era Jesus, eu contava para minha esposa, o Senhor subiu no seu cavalo e desceu ao meu encontro, irmão Cleves. E quanto mais ele se aproximava de mim, mais forte ficava aquela luz. Mais forte ficava aquela luz. Glória a Deus. E eu olhava para aquela luz e ele descia num galope. E eu botava a mão, irmã, na frente, e aquela luz, ela ultrapassava as minhas mãos. Aleluia. Irmão, e eu tentava olhar entre as flechas dos meus dedos, eu não conseguia ver nada a não ser aquela luz. Quando ele se aproximou de mim, a luz era tão grande que eu acabei acordando no sonho. Aleluia. Glória a Deus. E eu acordei a minha esposa e disse para ela, amor, eu vi Jesus. Ela disse, Glória a Deus. é mesmo, varão? Eu vi Jesus, e contava o sonho para ela. Santo é o nome do Senhor. Mais pra frente, eu tive outro sonho. Eu não sou Daniel, mas o Senhor que se manifestar em sonho comigo. Nós estávamos numa casa, e essa casa era uma casa bonita, só que o céu ele era tão azul, irmão. Ele era tão azul e lindo aquele céu, que eu olhava para o céu e ficava pensando, nossa, lá mora Jesus, o céu lindo. Daqui a pouco, vou te dizer, irmão, o que tu acabou de falar. Veio uma nuvem, eu não posso deixar de falar isso porque tu falou. Veio uma nuvem e estacionou em cima de nós. Aleluia. Quando essa nuvem estacionou em cima de nós, eu olhava aquela nuvem e dizia para minha esposa, amor, olha lá uma nuvem. E ela disse, aonde? Lá em cima. Ela disse, eu não estou vendo. Eu disse, mas eu estou vendo. E quando eu olhava para aquela nuvem, saiu o cordeiro. Glória a Deus. Quando ele saiu de trás dessa nuvem e fez a volta como se ele estivesse fazendo a volta no mundo, quando ele desapareceu,
saiu o leão de volta. E eu olhava e disse, olha lá, amor, o leão é Jesus. Ela disse, aonde? Eu disse, lá, ninguém estava vendo, somente eu. Quando o leão saiu e fez a volta e desapareceu, o mesmo cavalo branco que eu vi no primeiro sonho se apresentou para mim de novo. Aleluia. Eu falava para minha esposa, amor, olha lá Jesus. E ela disse, aonde lá? E ela conseguiu ver Jesus. E eu acordei e disse, amor, eu vi Jesus. Ela, de novo? Eu disse, de novo. Só que eu não vi Jesus em uma forma só. Eu vi Jesus nas 3 formas dele. Aleluia. Como o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá e o homem, o filho do homem. Oh, glória. Aleluia. Irmão, por que eu estou falando isso? Porque eu quero dizer que há um céu nos esperando. Aleluia. Há um céu, há um reino nos esperando. Eu creio. Mas esse reino não é tomado de qualquer maneira. Aleluia, Jesus. Para ir para esse reino tem que ter esforço. Tem que ter dedicação para subir para o Glória a céu. Deus, é verdade. Para chegar lá, tem que ter uma renúncia, tem que ter uma Aleluia. busca. Porque a Bíblia Sagrada vai nos dizer, irmão Clepson, que o reino dos céus é tomado por esforços. Glória a Deus. Não é de qualquer maneira Glória a Deus. que o reino de Glória. Deus é tomado. O Senhor Jesus desceu da sua glória, do seu trono, atravessou as atmosferas Glória a espirituais Deus. e veio até aqui para cumprir o seu chamado, para cumprir Glória a Deus. e dar a vida por nós, Glória a Deus. para nós termos a morada no céu. Aleluia.